políticos, ou seja, há de alguma forma algum convívio, por menor que seja, entre os partidos políticos? Jéssica Leonardo, muito boa tarde mais uma vez. Mas antes de responder ou de entrar na questão que me coloca, deixa pedir ao Dr. Mário Aragão, a quem eu tenho muito respeito e acho que é um jovem promissor, mas ela tem que ter muita atenção, muita contenção e muita responsabilidade, porque o futuro eu penso que lhe pertence, mais a ele do que a nós. Agora, quanto à questão da convivência política, não há dúvida nenhuma que existe, de facto, uma convivência política, razão pela qual o líder da UNITA sempre procura formas de estabelecer diálogo, porque é a única via capaz de nos oferecer a convivência pacífica e harmoniosa. E digo mais, a questão que se passou no AMBO não devemos chamar de intolerância política, porque isso pode se esbarrar naquela narrativa velha de passivos, de reconciliação mal feita. Não. O que existe em Angola, nós temos que tomar atenção a isto. Estou diante de juristas que me podem ajudar naquilo que vou dizer. O que existe em Angola é um crime de terrorismo. E nós temos que condenar esse crime de terrorismo. Crime de terrorismo por quê? Porque esta ação foi perpetrada, foi planeada, foi financiada e foi executada. Quem é que manda? Nós sabemos que o MPLA tem uma disciplina vertical. A partir do presidente do MPLA até as bases, a orientação veio de cima. E não nos venha dizer aqui que são discursos musculados, são discursos realísticos. O MPLA tem uma disciplina. E se tem uma disciplina, a orientação de facto, fazer mal ou de contrapor a vontade vem de cima. E quem manda no MPLA é o João Lourenço. E eu lamento o facto de não ouvir até hoje o comunicado das forças castrenses, o comunicado do comandante-chefe. Nós estamos a falar não só de um cidadão comum, não só de um político, não só de um deputado da Assembleia Nacional, mas estamos a falar de um general. Um general que na disciplina militar está acima do senhor general João Lourenço. O general Apolo de 4 estrelas. Diga-se em boa verdade. E o presidente da República, enquanto ou na qualidade de comandante-chefe, tem por obrigação de emitir um comunicado a condenar esse ato que se foi perpetrado contra o seu chefe hierárquico, deve-se dizer, através do seu serviço da Casa Militar. Portanto, o que aconteceu no AMBO é de facto isto, dados que nós temos, penso que o Zé vai entrar, pode nos trazer também outros dados. Foram grupos do Kwanza Sul e do AMBO, financiado, cada um recebeu 10 mil kwanzas para atacar a caravana que ia para o município no âmbito da reposição dos serviços ou dos órgãos do partido naquele município. Estamos a ver que há um movimento novo, há novas divisões, então a UNITA precisa de estar presente. E o que aconteceu foi que, na tal chamada comunicação antecipada, o secretário provincial foi interagindo com o governador, com o comandante provincial, com a administradora da localidade, manifestando este desejo de ir à localidade para, de facto, impulsar ou apresentar o novo secretário da UNITA na localidade. Verdade é que, no dia dos acontecimentos, o governador, que é secretário provincial do MPLA, que recebeu ordem do presidente do MPLA em Luanda, ordenou à secretária municipal do MPLA, que é a nova ou atual administradora, a fazer aquele ato e depois todos fugiram. Ninguém esteve na localidade. Nós não podemos aceitar que, passados 23 anos de paz, haja essas manobras. E, como disse bem o companheiro Rodrigues, é exatamente o comportamento padrão do MPLA, de querer obstruir, de querer não saber, fingir que não sabe que há uma realidade diferente no país. Isto é democracia, e a democracia, quem faz a democracia são os partidos políticos, e os partidos políticos têm espaço para dizer que a UNITA, nesse país e no estrangeiro, tem espaço conquistado por mérito próprio. A UNITA existe por vontade própria. E não pode haver alguém que o tente obstruir. Aliás, há uma máxima na UNITA que diz: a UNITA nunca vai aceitar ir para onde alguém queira que vá. A UNITA irá sempre onde quiser que vá. Portanto, isto aqui de instrumentalizar os pobrezinhos,
instrumentalizar os pobrezinhos, aproveitar-se da situação deficitária, da situação difícil que as pessoas passam, para usar com 10 mil kwanzas e lhes mandar para fazer aquele ato, com as consequências que nós queremos aproveitar a ocasião para as autoridades apresentar o balanço do que aconteceu. Portanto, isto é muito Então, mau. quando falou aqui de indivíduos que foram subornados de formas a perpetrarem o ataque que aconteceu no Ambo, a UNITA tendo essas provas, quais os passos que a UNITA tem tomado? Já há uma denúncia, um processo a decorrer? Como é que a UNITA se posicionou ante a todos esses factos que aqui apresenta? Então, esta situação que coloca, faço já um enquadramento com o que disse o doutor Mário Aragão. Primeiro, para saudar o doutor Mário Aragão por nos brindar com uma informação relevante quando diz que o MPLA está em debandada e não tem orientação, porque cada um, afinal, pode fazer o que quer. Boa informação. A segunda nota, a UNITA não tem receio de criar processos. Tal como está o processo da destituição de São João Lourenço, outros processos seguir-se-ão. E a UNITA vai fazendo a coleção, aliás, tem vindo a fazer isso. A UNITA confia nas instituições e vai remeter, de facto, os processos crimes para essas instituições, embora saibamos que, como disse bem o doutor Rodrigues, que a PGR ou os tribunais não vão mugir nessa altura, mas os processos interessam-se que sejam constituídos, porque aquilo que se está agora a viver é muito grave. E o silêncio do Presidente da República, muito mais ainda, porque o Presidente da República tem N responsabilidades. Enquanto presidente do MPLA, devia se pronunciar, porque é a ele a quem cabe essa responsabilidade para baixar a orientação na estrutura, se ele controlasse uma estrutura. Afinal, já sabemos que ele não controla a estrutura do MPLA. Enquanto presidente da República, para garantir a estabilidade e a paz. Enquanto comandante-chefe, porque tocou-se num elemento castrense. E o presidente da República sabe que na hierarquia militar ou na disciplina militar, tocar no general é tocar no tecido mais sensível, porque o general Apolo, como digo, é um general de craveira, e o general Apolo fez um trabalho no país tão relevante quanto deixou legado nas Forças Armadas. Nessa altura, desde o praça, cabo, soldado, até oficiais generais, estão unidos em torno do general Apolo. Veja a solidariedade das Forças Armadas. É aí onde nós estamos a pedir que a responsabilidade deve-se assacar a quem tem responsabilidade. No entanto, tudo quanto seja procedimento político, jurídico, serão feitos. Mas a verdade é esta, que na altura do acontecimento, e aquilo aconteceu justamente a 30 metros da esquadra policial, a polícia não agiu nem reagiu. E esperando que a UNITA sofresse aquele aparato, só mais tarde, quando a UNITA entrou na sua legítima defesa, que a polícia começou a agir. E, no entanto, seria bom que a própria polícia pudesse, eu não peço nada demais, pudesse nos trazer o balanço daquilo que aconteceu. Mas a verdade é esta, o Mário Aragão, como militante do MPLA, deveria até se prontificar, ir ao terreno para constatar e tirar os dados, porque nós temos dados, nós não falamos por falar. Aliás, eu, por defeito de formação, eu sou politólogo, cinjo-me pelos factos. E os factos são esses, que essas pessoas são coitadinhas, são pessoas, de facto, famintas, que alguém com lucidez, com o objetivo de tirar benefícios políticos, que fez o mal, aproveita-se para usar esses indivíduos. O que nós estamos a dizer ao MPLA, como disse bem o doutor Rodrigues, não me canso de o elogiar, é mesmo aquilo que nós vamos fazer. O MPLA que não se preocupe, porque aquilo que não deu aos angolanos, nós vamos lhe dar. E o MPLA está numa fase tal de degeneração que já não tem como levantar-se. E nós temos que ter capacidade de olhar para o MPLA como um nosso filhinho que tenta levantar-se para caminhar. E nós vamos garantir segurança, vamos garantir bem-estar e vamos garantir tudo que seja direito de um cidadão a viver no seu próprio país, inclusive o próprio João Lourenço. Nós não temos esse espírito de revagismo, não. Nós tratamos como tratamos os nossos, tratamos bem como tratamos os nossos,
na mesma forma que nós honramos a memória do Jonas Savimbi, é que vamos fazer com o Eduardo Santos e com o João Lourenço quando sair do poder. Vamos respeitar esse espaço, porque são nossos pais políticos. Mário Aragão.